Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos que ocorreram ao redor do mundo. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e já de cara, para não esquecer, deixa aí o gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Essa história é de Theo Hayes, que na época dos fatos, em 2019, tinha 18 anos. Ele nasceu na Bélgica e morava na Bélgica, filho de Vinciane Delforde e de Laurent Hayes. Esse fato ocorreu em Byron Bay, no estado de New South Wales, na Austrália, um local com uma paisagem pitoresca. Byron Bay é um destino turístico visitado por quase 2 milhões de pessoas todo ano. Essa cidade é uma cidade relativamente pequena. E o Theo ou Theo, porque às vezes o pessoal fala Theo, às vezes se referem a ele como Theo. Para nós é Theo, mas vamos falar como é o nome dele, Theo ou Theo. Ele, após concluir o colegial, ele tirou 6 meses para viajar pela Austrália e também trabalhar, o que é muito comum para jovens europeus e até para americanos. Eles vão lá, trabalham e viajam. E ele faria isso por 6 meses, depois regressaria à Bélgica para estudar engenharia na universidade. Segundo a família e os amigos do tio, ele não usava substâncias ilícitas e bebia apenas socialmente. Mesmo bebendo socialmente, ele não era de beber muito mesmo. O tio estava imensamente amando a viagem dele. E quando ele viajou para lá, ele viajou com uma prima dele, mas eles não ficaram juntos. Cada um foi para uma localização. Mas antes dele desaparecer, ele chegou até a passar uns dias na casa da prima dele, que se chama Lisa Hayes. Segundo a prima, o tio era bem voltado para as coisas de realização espiritual, através da natureza e tal. O padrinho dele morava na Austrália. Amigos que o conheceram na Austrália e na Bélgica afirmam que o tio era do tipo que realmente se esforçava para formar conexões com aqueles por quem ele encontrava ao redor do caminho. Ele falava com a mãe dele periodicamente, pelo menos umas 3 vezes por semana, e ele foi dado por todo mundo como um jovem muito responsável, apesar da pouca idade. Ele chegou em Byron Bay na quarta-feira, dia 29 de maio de 2019, mas quando ele saiu da casa da prima dele, ela achava que ele iria para Sydney e de lá ele embarcaria para a Austrália. Mas ele mudou o itinerário e foi até Byron Bay, sem que, pelo menos, a prima soubesse. É isso que ela disse na entrevista. Não sei se a família dele tinha conhecimento, mas a prima não tinha. Ele, com certeza, sabendo das paisagens paradisíacas, deve ter tomado essa decisão de última hora. E nesse local, ele ficou em um albergue chamado Wake Up Hostel, um dos melhores e mais conceituados hostels da região, que é um albergue, né? Localizado em Belongil. Este está um pouquinho afastado da área principal do centro de Byron Bay. O albergue fica pelo menos 20 minutos andando até o centro. Os moradores afirmam que os carros não são assim uma necessidade por lá, pois toda a cidade é acessível a pé. O tio rapidamente fez amizade com outros mochileiros de lá. E ele saiu à noite para aproveitar seus últimos dias no país em que ele chamou de lar por vários meses. Ele pegou um ônibus gratuito para a cidade no início da noite de 31 de maio de 2019 e essa seria a última noite em que ele seria visto. Aquela era uma noite bem fria, bem no meio da temporada de inverno da Austrália. E de fato, naqueles dias estavam sendo registradas temperaturas que chegaram a cair até para 9 graus Celsius. O tio, sendo sociável, ele fez amizade rapidamente com jovens mochileiros e ele fez amizade com um jovem chamado Antoine, que também é da Bélgica, e eles se encontraram lá. E eles foram vistos entrando num local, uma câmera de CCTV mostra eles entrando numa localização, comprando uma garrafa de vinho. Isso por volta de umas 7h45. Depois de comprar esse vinho, eles voltaram para o albergue usando o ônibus gratuito. E lá eles beberam na varanda do albergue, segundo essas pessoas. Mais tarde, o tio e alguns outros turistas utilizaram o ônibus novamente para ir a um bar chamado Chicky Monkey, um bar bem conhecido, mas que na época tinha uma péssima reputação. Foi classificado como um dos bares mais violentos da Austrália. Eu não sei se ele sabia disso na época, talvez não, era a primeira semana dele lá
os primeiros dias dele em Byron Bay, localizado em uma das principais estradas da cidade. Esse bar é bastante central à localização, embora esteja a poucos quarteirões da praça principal da cidade. A iluminação naquele local não era lá das melhores. O tio comprou 2 bebidas no bar, e isso somando-se a um pouco de vinho que ele já havia bebido com o amigo dele e outros mochileiros lá no albergue. Supostamente, foi dito pelo bar que a bebida dele causou uma embriaguez visível, o que eu acho estranho, porque uma pessoa que tomou 2 drinks no bar e um pouco de vinho com outros amigos, isso não chega a se caracterizar uma pessoa totalmente embriagada. Mas, enfim, ele foi expulso do bar pelo segurança por volta das 11 horas da noite. Testemunhas dizem que o Theo não havia causado nenhum problema no bar e várias testemunhas alegaram que ele não estava embriagado, mas outros disseram que ele estava bastante embriagado. Mas, olhando pelas imagens de vídeo, capturaram a saída dele do bar, não me parece que ele está cambaleando nem nada, ele está com o telefone dele, que nós já vamos saber por que tanto ele estava usando o telefone. Essa filmagem captura a última vez que ele foi visto por qualquer câmera ou por qualquer um. Para voltar para a casa do albergue era muito simples. Dizem que bastaria seguir as luzes brilhantes e os sinais de neon. E aí ele já veria o Wake Up Hostel, que é o albergue. Aquela hora da noite já não haveria mais ônibus para ele voltar. Então era um local bem fácil dele encontrar, mesmo à noite. Seria uma caminhada de uns 20 minutos até o bar. Do bar até o albergue, digo. No entanto, após obter os registros do Google do Theo, foi determinado que o Theo nunca voltou ao albergue naquela noite. Ele saiu, como eu falei antes, às 11 horas. Aí ele está ali andando na calçada, iluminado até aquela hora, mostrando que, pela busca do Google, ele estava colocando a direção para onde ele iria andar para poder chegar no albergue. É visto através da busca do Google que ele colocou realmente o endereço do albergue no telefone. Mas algo surpreendente é que ele seguiu em direção oposta ao que o GPS estava mostrando. Os dados mostram que ele caminhou em um ritmo muito rápido até um local chamado Mine Track. Depois de se mover rapidamente pela Mile Track, ele foi em direção a uma praia, Tallow Beach. Mas ele fez isso de uma maneira muito indireta. Esse caminho o levaria através de arbustos altos, que os investigadores diriam que seria quase impossível para navegar em tal velocidade se a pessoa não estivesse familiarizada com a área, e ele não era, ou alguém estivesse com ele no caminho. Essa é uma razão pela qual alguns especulam que ele poderia não estar sozinho. A rota escolhida era bizarra. O albergue estava na direção oposta, como eu mencionei anteriormente. Então, por que o tio estava indo ao sentido contrário? Ele estaria sozinho naquela noite ou ele encontrou alguém no meio do caminho? Seus pais acreditam que ele não estaria andando naquela direção se ele não estivesse acompanhado de alguém que a câmera não pegou. Os moradores dizem que a escuridão do mato, que a escuridão é imensa, tem um mato por lá, então nem os moradores se aventuram a andar por lá à noite. Então o fato do Theo ter continuado naquela direção é bastante intrigante. Outra razão pela qual alguns suspeitam que ele não estava sozinho é que os turistas simplesmente não vão para aquela área. Isso tudo estava acontecendo enquanto ele ainda estava enviando mensagens para as pessoas. O tempo todo ele estava com o telefone enviando mensagem para as pessoas. A partir daí, os registros celulares obtidos pelas autoridades mostram que o Theo mandou várias mensagens para amigos em francês. Então sabe-se que era ele mesmo, não estaria um outro estrangeiro, um outro local, e o amigo dele, vamos dizer, a pessoa que ele encontrou no bar, o Antoine, não estava com ele, pois ficou naquele bar quando o Theo foi expulso, então não era aquele amigo. Então seria alguém que saberia falar francês, e eles pressupõem que era o Theo, porque na Bélgica se fala francês também. E ele mandou algumas mensagens, e segundo os amigos que receberam essas mensagens, eles insistem que essas mensagens foram enviadas por ele, pela forma como ele fala. Você sabe que o jovem tem maneira de escrever.
Os relatórios divulgados pela polícia afirmam que à 00:50 daquela noite, o Theo enviou uma mensagem no Facebook para um amigo sobre uma próxima turnê da banda do U2 que aconteceria na Austrália. E a última mensagem que o Theo enviou para sua meia-irmã foi à 00:55. O texto final escrito por ele foi essa palavra merci, que seria obrigado, seguido de um emoji de um beijo. Esta foi a última mensagem que ele mandou. Agora, algo que chama atenção e que muitos dados foram descobertos por um investigador particular é a trajetória que foi traçada e também através da ajuda de um especialista em cibernética. A polícia australiana afirma que ele estava sozinho, estava perdido e acabou caindo de um penhasco no oceano. Mas os dados do Google não mostram isso, que foi alegado pela polícia, e nós vamos ver por que não. Ele estaria perdido se o próprio telefone dele mostrava aonde ele estava e para onde ele deveria ir. Então, ele não deveria estar perdido. Os dados mostram que ele chegou a um ponto de Byron Bay. Ele ficou parado naquele local por 7 minutos. Por que ele estaria parado? Conversando com alguém naquela escuridão? O investigador particular acha que é uma grande probabilidade, porque ele estava o tempo todo no telefone, mas é que de repente ele para e fica por ali 7 minutos. Dá a impressão que ele estaria talvez parado conversando com alguém que ele cruzou pelo caminho. Aquele local era muito escuro e não tinha como ver um palmo na frente. Aqui a família acha que ele cruzou sim com alguém e que começou a caminhar com ele. Os dados extraídos da conta do Google também mostraram que ele pesquisou mapas no Google várias vezes a rota de volta ao albergue. Mas não se sabe por que ele o fez e continuou a fazer a escolha de desviar do que teria sido instruído pelo aplicativo de mapas do Google. O GPS do fone dele mostra que ele entrou em uma área de mata. Segundo familiares, o Theo sempre foi um rapaz cuidadoso. Ele não se aventuraria no meio daquele matagal sozinho, a não ser que alguém o estava guiando para chegar naquela praia e a pessoa cortou o caminho pelo mato. Mas isso teria que ser alguém que sabia daquele atalho. Ele não sabia, era a sua primeira vez naquele exato local e era quase meia-noite. Aquela praia, às vezes, ela é usada por jovens que fazem luau na praia, mas não existe no telefone dele nenhuma busca sobre aquele local, dizendo um local para se chegar no luau, praia de Byron Bay. Não existe essas buscas no telefone dele. Mas o estranho é que à 00:23 ele parou e assistiu um vídeo no YouTube da sua conta de comédia favorita. Mas aí aqui a questão, mas ele estaria com alguém à 00:23 e ele iria parar para assistir um vídeo? Foi muito rápido que ele viu? Só foi meio que a introdução do vídeo. Acho improvável que ele iria assistir vídeo no YouTube se ele estava relaxando, a não ser que alguém que estava em posse do telefone dele naquele momento clicou lá no YouTube e o que apareceu era aquele vídeo e clicou e começou a assistir uns segundinhos e logo em seguida desligou. É possível. Então, pouco antes da 1 da manhã, a localização do telefone dele foi desligado. Isso mesmo. Teria ele desligado a localização do telefone dele ou alguém o fez? Mas e por que ele teria ido lá? Você vai lá no seu telefone, nos settings, procura localização, desligar. Por que ele faria isso 1 da manhã? Mesmo com a geográfica localização desligada, profissionais particulares conseguiram localizar os movimentos deles através de dados de uma torre telefônica próxima do local. A polícia disse que ele esteve em direção ao penhasco. Isso seria improvável porque tem torre naquele local e a torre perto daquele penhasco não pegou o sinal dele naquele local. Então a polícia está errada, segundo o investigador e esse especialista em cibernética.
Um especialista de segurança, esse homem, ele observou todos os dados das torres com cuidado e ele confirmou que o telefone do tio esteve num processo automatizado de autenticação entre cliente e servidor, que é conhecido no mundo da internet como handshake. Vou simplificar o que ele disse. O handshake, que a tradução seria aperto de mão, né? Mas é a partir desse momento que a comunicação entre o cliente e um provedor é estabelecida e dados passam a ser trocados. Traduzindo em termos mais simples, isso prova que alguém com celular estava próximo dele, porque mostra esse handshake que eles falam. Consegue-se provar que havia a conexão entre o telefone dele com outro telefone que estava próximo dele. Isso não quer dizer que ele estava falando com a pessoa. A polícia poderia simplesmente verificar todos os telefones daquela área, naquele específico dia e horário. Mas eles assumiram que ele caiu no mar. Mas o mais interessante vem agora. O sinal do telefone do Theo mostra que alguém estava com aquele fone a 1h42 da tarde do dia seguinte. Isso mesmo. A torre ao qual se conectava era a torre de celular de Cape Byron. Se ele caiu no mar com o telefone na noite anterior, como a polícia falou, o telefone dele estava desaparecido no mar. Se o telefone dele está desaparecido no mar, o telefone dele não estaria mandando sinal para torre nenhuma. Nada faz sentido nessa péssima investigação. E aí, após as 2h da tarde do dia seguinte, o telefone do Theo nunca mais fez conexão com ninguém. Agora, o interessante, as malas dele, passaporte, ainda estava tudo lá no albergue. Ele só havia arrumado o suficiente para ir até a cidade. Em 10 de maio, os pais do Theo chegaram à Baía de Byron e começaram a procurar com os voluntários locais, que foram muitos. Eles distribuíam panfletos de pessoas desaparecidas por toda a cidade. O pessoal sempre se reunia quando alguma coisa assim acontecia. Mas apesar dos esforços exaustivos de busca, nenhum vestígio do Theo foi encontrado. Quase um mês depois que ele foi relatado como desaparecido, os voluntários continuaram procurando pelo jovem. E o boné do Theo foi encontrado em uma área perto de um farol daquela praia. Existia essa praia que, segundo a polícia, diz que ele teria tentado subir nesse penhasco para chegar lá perto, né, desse farol, e ele teria caído no mar. Mas, como eu falei antes, o telefone dele claramente mostra no dia seguinte que o telefone dele estava em terra firme, porque o telefone dentro da água, no mar, não vai estar mandando sinais para nenhuma torre. Agora a questão, o boné dele caiu, deu para ver, dizem que ele estava sempre com esse boné, então era um boné que ele gostava e foi provado que era realmente o boné dele. Se caiu da cabeça dele, vamos dizer, ele estava andando e o boné caiu, por que ele não pegaria aquele boné e colocaria novamente na cabeça? Ele estaria correndo, fugindo de alguém? Ou ele estava defendendo-se de alguém quando o boné caiu? Junto com o tio, também tem 2.600 pessoas desaparecidas na Austrália no momento de hoje, 2022. 3 semanas depois que o tio foi visto pela última vez, um morador local de Byron, andando pelas dunas de Clark's Beach, ele encontrou um grande pedaço de pau com uma mensagem sinistra e uma implicação também sinistra. Esse objeto, né, teria manchas de sangue. Ele postou uma foto do bastão nas mídias sociais enquanto esperava que a polícia viesse recolher. As autoridades vieram pegar o bastão, mas não trataram ou processaram a área como uma cena de crime e nem tiraram fotografias do local. O bastão de quase 1,5 metros tem as palavras "o juiz", the judge. Alguém se passando por Deus, fazendo justiça na cabeça de quem é que fez, se é que fizeram algo com ele.
Uma mulher se apresentou à polícia em 2 de junho, 2 dias depois que o tio estava desaparecido. Ela disse que enquanto ela dirigia na Pacific Highway, ela viu 2 homens na estrada. Um dos homens parecia estar na casa dos 30 anos. Fez sinal para ela parar perto desse local, Coffs Harbour, 240 quilômetros ao sul de Byron Bay, por volta das 4h30 da manhã. E ela disse que o outro homem parecia estar deitado na estrada, como se estivesse inconsciente ou sem vida. Ela decidiu não parar por não sentir-se segura, mas chamou a polícia mais tarde e enviou um vídeo no Facebook descrevendo o incidente e até chorando, pois ela estava preocupada com a possibilidade de alguém estar gravemente ferido. A polícia vasculhou a área, mas não conseguiu encontrar os homens. A mulher mais tarde veria uma notícia sobre o tio e percebeu que o homem caído na estrada estava vestindo calças de cor clara e sapatos pretos, que coincide com a mesma roupa, a cor da roupa que o tio estava usando naquela noite, calça bege e sapato preto. O pai do tio fez um apelo chorando à mídia enquanto estava na delegacia e ele disse: prometi ao irmãozinho do tio que traria seu irmão para casa. Por favor, ajude-me a cumprir minha promessa a ele. É muito triste, né, ter alguém desaparecido. A família do tio tem uma página dedicada a encontrá-lo e alguém mandou uma mensagem anônima nessa página dizendo que o tio deveria ter caído na mão de pessoas que vendem substâncias ilícitas, que o encontrou andando sozinho no escuro e o roubou e depois tirou a vida dele. Também houve uma denúncia de uma casa abandonada a 70 quilômetros de distância do local aonde ele estava. E eles passaram essa informação à polícia e a polícia, ao chegar lá, acharam 3 malas de roupas e objetos jogados no chão. E esses objetos pertenciam a uma microbióloga de 42 anos, Tia Lide. O corpo dela foi encontrado e alguém tirou a vida dela lá. Pela bagunça do local, me dá a entender que um grupo, ou uma pessoa, mais talvez um grupo, estaria roubando turistas, porque não é muito estranho ter tanta bagunça jogada lá dentro e essa mulher foi encontrada? E uma coincidência, né? O nome do jovem belga é Tio e o nome dela é Tia. Coincidência, infelizmente ela não estava mais viva, mas naquele dia eles também não encontraram o tio e até o dia de hoje. O que vocês acham que aconteceu com ele? Olhando as câmeras, não me parece que ele estava embriagado ao ponto dele estar olhando pelo telefone dele. Ele teria que virar para determinada localização para o albergue, ele vai e vira para uma direção completamente diferente. Vamos supor que ele estivesse a esse nível de embriaguez, mas o que teria feito ele parar 7 minutos no meio do caminho? Por que ele teria parado? Não há busca no telefone dele naqueles 7 minutos, o que me leva a crer, sim, que ele estava conversando com alguém e depois talvez ele seguiu. Só que depois, logo em seguida, tem ele assistindo alguma coisa no telefone dele. Depois tem ele cortando este caminho. A minha teoria, que eu acho mais provável, é que ele estava ali meio perdido, indo para aquele local. Ele encontrou alguém no meio do caminho, que conversou com ele por 7 minutos e depois cada um se separou. Uns minutinhos depois ele parou e foi ver o telefone dele para assistir um vídeo. Eu já acho que ali aconteceu algo. Eu acho que essa pessoa que se separou dele, ou se separou dele por alguns minutos, 2, 3 minutos, ou ali mesmo o incapacitou e pegou o telefone dele. E essa pessoa depois teria levado ele para algum local. Me leva mais a achar esta outra possibilidade. Ele encontrou essa pessoa no meio do caminho, conversaram, a pessoa falou, tudo bem, tchau, tchau, bye, bye, cada um foi para um lado. Só que dali a pouco, essa pessoa voltou a encontrá-lo. Sei lá, talvez deve ter vindo, tipo, olha, vou te mostrar, tem uma praia super bacana ali, o pessoal faz luau, vamos lá, eu te ensino como é que é, corta caminho. E nesse meio tempo, quando ele estava separado dessa pessoa,
Ele não achou que tinha nada de anormal, e talvez ele até aceitou cortar o caminho com essa pessoa por esse meio. Só que naquele meio que ele cortou o caminho, alguém acabou o jogando no mar. Mas certamente essa pessoa teria o telefone dele, porque esse telefone foi visto, como eu falei antes, com o sinal em terra firme. Mas existe essa mulher que diz que viu esta pessoa na estrada, deitada. Talvez seria alguém que teria tirado a vida dele ali na estrada e depois teria o levado lá para cima daquele penhasco para jogá-lo. Não creio. São muitas hipóteses e nenhuma certeza, mas infelizmente nós bem sabemos, já passaram-se 3 anos, muito difícil que o Theo esteja vivo, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que foi apenas um acidente, ele se perdeu e sem querer subiu no penhasco, acabou caindo, pisou em falso e caiu no mar? Ou vocês acham que alguém cruzou no caminho dele e essa pessoa veio a tirar a vida dele? E depois essa pessoa apoderou-se do telefone, apesar que esse telefone nunca mais foi encontrado. Se vocês acharam esse caso interessante, se você está ali na área da Austrália, morando por lá, divida esse vídeo. É sempre bom a gente dividir vídeo de pessoas desaparecidas, porque de repente nós podemos estar aí colocando um vídeo que alguém cruze e fale: eu lembro desta pessoa, eu lembro deste fato. E é isso, pessoal, e nos vemos em breve. Até mais.